Há mais de 20 dias, a polícia do Rio de Janeiro investiga a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, filho do Leniel. A partir das revelações em depoimentos, provas periciais, como o laudo do IML, você tem ideia de quem é o responsável pela morte do seu filho? Bom, Léo, desde o começo eu já sabia que não era algo natural, né? Depois, quando eu recebi o laudo preliminar do IML, a gente já viu que era algo agressivo, né? Foi alguma pancada, alguma coisa bem agressiva que meu filho sofreu. E eu já sabia que nada tinha acontecido comigo. Então, assim, o que me mostra a sucessão de fatos, depoimentos das outras pessoas, outras testemunhas e as coisas que a gente vai sabendo aí, né, que aconteceram ou poderiam acontecer aí naquela região, ou acontecia, né, com ex-mulheres do Jarim, a gente entende que pode ser que tenha sido um homicídio aí praticado pelo Jarim com meu filho. Você fala em provas, né, do que surgiu, o que ele leva, né, que ele traz essa suspeita, essa ideia de que o Jairinho tenha sido responsável pela morte do Henri? Bom, eu lembro nessa casa aqui, eu orei se não me engano foi numa quarta-feira, eu só queria a verdade, só queria saber o que aconteceu entre as 19 horas do dia 8 que eu entrego meu filho e às 4 horas da manhã. E que eu chego no hospital às 4h40 mais ou menos e vejo meu filho lá morto, né, inchado, e os médicos tentando ressuscitar meu filho. O que acontece? Os dias vão passando e a gente vai vendo um monte de depoimento, né, depoimento de ex-mulheres, e parece que meu filho foi agredido, né, foi algo bem agressivo ali que ele sofreu, e o modus operandi de outros relatos similares, né, de outras ex-mulheres, me mostra que é muito parecido. Uma criança de 4 anos sofrendo agressões durante a noite. Parece que todas as ex-mulheres aí, as mulheres tomavam remédio, recebiam remédio por ele. E depois aí, enquanto isso, as crianças eram agredidas nesse intervalo em algum momento. Você só ficou sabendo disso depois da morte do Henri, é isso? Só fiquei sabendo depois da morte do Henri. No hospital, quando foi confirmada a morte do Henri, teve alguma fala, alguma conversa que você achou estranha com o Jairim? Então, quando eu cheguei lá no hospital, né, eu vejo aquela situação, eu ajoelhei, pedi para os médicos não pararem de tentar ressuscitar meu filho. Eu ajoelhei e pedi para Deus que me levasse, mas não levasse o meu filho. E eu perguntei lá perguntei, né, perto do médico, como é que eles ficaram, como é que chegaram naquela situação. E o Jairim me falou que ouviu um barulho à noite, um barulho que o Henri sempre fazia. Aí eu falei, mas que barulho é esse? Um barulho que o Henri sempre fazia. E aí chegou no quarto, viu o Henri virando o olho lá e com dificuldade de respirar, chamou Monique. E dali eles botaram a roupa e foram pro Barrador para emergência do Barrador. E aí eu perguntei, mas como assim? Você não tentou fazer uma massagem cardíaca? Ah, não, pelaquela situação de como o Henri estava, eu entendi de que seria melhor pegar o carro e ir para o Barrador e para ser atendido. E aí ele me fala de que ele vem dirigindo e Monique fazendo respiração boca a boca. Fiquei 10 anos com Monique e eu nunca soube que ela fez um primeiro socorro, um curso de primeiro socorro, então ali já me mostrava que tinha algo errado. Tá? Outra, o Jairim foi me apresentado como doutor. Então, para mim, na minha cabeça, deveria ter sido feito o inverso, né? Ele dirigindo e ele tentando fazer um processo de ressuscitação. Então, ali já me mostrava que algo já não estava muito conexo, ok? E depois aí eu vou, né? Converso com os médicos falaram que estava indefinido. Falaram, pai, o seu filho já chegou aqui morto. E aí eu falei, nossa, meu filho já chegou morto? Como é que pode eu, há horas atrás, entregar meu filho bem e horas depois o meu filho tá ali inchado, morto, entregue no hospital morto? E aí os médicos entendem que há necessidade de ML, a própria polícia entende a necessidade do ML, e horas depois, mais ou menos às 7 horas da noite, eu recebo um laudo preliminar de hemorragia interna, laceração hepática causada por ação contundente. Eu pergunto até pro policial, falei, o que é isso? Ele falou, pai, isso não é nada natural, isso é algo que parece uma pancada muito forte, a analogia até de uma queda de um 4º andar de um prédio. Entendeu?
No hospital, o Jairinho chegou a falar algo que você deveria levar a sua vida adiante? Sim. Como é que foi? Outra coisa, né, que aconteceu ali, né? Eu estava aguardando ali a assistente social, era a mudança de plantão de assistente social. Naquele momento o Jairinho, a Monique estava chorando muito, o Jairinho perto, e foi me apresentada uma assessora chamada Cris, né, do Jairinho. E aí eu falei assim, não, pode deixar que eu cuido da parte aqui, eu vou pegar o papel, vou correr atrás aí para a polícia, IML, e vocês aí cuidam da parte de funeral, aí de enterro, tudo bem. E aí o Jairinho falou assim, Monique, vamos para casa, o Leniel vai cuidar de tudo, você cuida aí, Leniel? Eu cuido, pode deixar, eu vou lá. E aí ele fala assim pra mim, irmão, vira essa página, vida que segue, faz outro filho. Vocês fazem outro filho. E aí eu falei assim, eu tava com um amigo, uma amiga, né, um amigo da igreja, e uma amiga, aí eu falei assim, vocês ouviram o que ele falou? Não, vem cá, Daniel. Aí me tiraram pra tomar uma água, tomar um café, e eu falei, cara, vocês ouviram o que esse cara falou? Não, cara, deixa isso pra lá, tal. E nesse sentido ali, naquele momento ali, eu já nunca mais eu quis falar com o Jairinho. Eu não falei com o Jairinho, não falei com o Jairinho no enterro, não quis falar ele com nenhum momento. Uhum. E em relação a Monique? Esse silêncio dela, qual é a leitura que você faz? Ô Léo, assim, desde do enterro, né, desde lá do sepultamento do meu filho, eu não falo mais com Monique. Ela não me ligou, ela não me deu nenhuma satisfação, ela não quis me ligar, ela não me deu nenhuma mensagem. Eu mostrei para ela, né, a causa-morte lá, o laudo. Nem por causa disso ela se prontificou a falar o que possa ter acontecido, e a sequência de fatos, o modo que ela mudou, ela e ele mudaram lá na polícia, o que foi falado para mim e para os médicos lá no hospital, tá? Eu esperava que a própria mãe da Monique, que eu tenho como minha segunda mãe, iria falar, porque ela estava vivendo um problema, viu o problema do Henri, né, não querer desse novo lar, da reação dele ao padrasto, e não falou nada. Então, assim, me mostra que ou ela está sendo acuada, né, ou tem algum interesse financeiro aí nesse negócio. Você falou que pode ter sido um homicídio, né? E indicou como um suspeito o Dr. Jairinho. Doloso ou culposo, o meu filho não faleceu por morte natural, ok? O meu filho ele foi agredido, tá? Aquele laudo, qualquer um ser humano normal já pode contestar de que não é nada natural. Nós, como pessoas, não somos peritos, mas a gente sabe que uma queda de uma cama não pode causar algo tão agressivo. Você acha que a Monique tem envolvimento com isso? Bom, eu não sei, Léo. Eu deixo para a polícia investigar. Tá muito estranho uma mãe, e quem é pai, quem é mãe. Eu tenho várias mães aí que me procuram, uma mãe não pode encobrir um negócio desse. E assim, uma mãe que sabe que o filho foi assassinado, uma mãe que sabe que o filho foi agredido, e ainda assim compactuar com um negócio desse. Você falou, né, no início da entrevista sobre esses relatos de agressões a filhos e uma filha, né, de ex-namoradas, ex-companheiras do Jairinho. Como é que você analisa tudo isso, tendo em vista o que aconteceu com o seu filho? Léo, como eu falei, né, acho que minha ficha caiu do que possa ter acontecido com meu filho. Eu já tinha pensado que poderia ter sido algo que o Monique fez, ou o Jairinho, ou os dois. Eu não sabia o que poderia ter feito aquela atrocidade com meu filho. Então, assim, quando o envolvimento de Monique nesse caso, assim, por estar protegendo, por ainda continuar e ainda assim não falar o que aconteceu, me causa estranheza, né? Uhum. Mas você acha que, de certa forma, ela pode estar encobrindo alguma coisa mesmo? Ela sabe alguma coisa que ela não está contando? A gente só quer a verdade, a gente quer saber o que eles sabem, o que aconteceu entre as 19 horas que eu entrego meu filho e as 4 horas da manhã. Ainda existe uma nuvem cinzenta na minha cabeça, tá entendendo? Então, assim, eu já fui totalmente investigado, eu fui a primeira pessoa investigada nesse caso, tá, como pai. A polícia já me descartou, já olhou tudo que tinha que olhar em relação a mim. Então, fazendo uma análise de causa da raiz rápida nesse caso, existem 3 pessoas que
que possam ter feito ou tá no problema. Uma sou eu, outra é a Monique e a outra é o Jairinho. Eu, totalmente investigado, não tem nada, todos os fatos entregam o meu filho bem. Então estava naquele apartamento, meu filho foi entregue bem para a Monique e para o Jairinho. Tá entendendo? E assim, olhando pelo histórico, a gente vê fatos, né, depoimentos de que o Jairinho tem um modus operandi de machucar a criança. E Monique não fala o que aconteceu, e ela estava no apartamento. Então o que possa ter acontecido? Será que o que ela está encobrindo? Você falou agora mesmo, né, que a dúvida é o que aconteceu das 19 horas quando você deixou o menino com o casal até o momento em que ele morreu. Você acha que ainda estão faltando provas ali para poder indicar suspeitos? Não. Já foram ouvidas com mais de 10 pessoas ou 14 pessoas aí que possam ter sido envolvidas. A gente já ouviu, eu já ouvi, já foi apresentado para a polícia diversos relatos de fatos acontecidos anteriores, entendeu? Tem um laudo de agressão a uma criança, eu estou falando de uma criança de 4 anos indefesa. Tem depoimento de agressões a outras crianças anteriores. Então o que falta mais? Quando você faz esse retrospecto, né, chega a essas conclusões, né, ou ao menos essa linha que você está seguindo, o que você pensa quando você lembra que deixou o Henri lá às 19 horas naquele dia? Léo, eu me martirizo todo dia por causa disso, tá? O meu filho falou que o tio machucava ele, falou na quarta-feira anterior, tá? Na quarta-feira anterior, o meu filho tinha um celular que era meu, que foi dado para ele, que tinha um WhatsApp, e eu liguei pro meu filho naquela quarta-feira, ele estava muito tristinho, eu perguntei, filho, o que houve? Aí ele falou assim, papai, eu não quero ir mais ficar com a mamãe, não quero morar lá no apartamento da mamãe. Aí eu falei assim, filho, mas o papai vai buscar você final de semana, a gente vai pegar em sexta. Aí eu repito, filho, mas o que houve que você ainda tá tristinho? Ah, o tio me machuca. Tava do lado dele a avó materna e tava do lado dele a babá, a Tainá. E eu falei assim, ô dona Rosângela, avó, a senhora ouviu aí que o Henri falou, tá vendo que não é uma coisa da minha cabeça? Ela falou, Leniel, o Henri tá vindo agora da psicóloga, acabou de vir da psicóloga. Inclusive, o Henri é muito inteligente, então ele está inventando isso aí, isso não existe, se esquece. A Tainá tá aqui, a Tainá fica com ele o dia inteiro, só larga ele quando o Monique chega, então assim, não existe isso, tira isso da sua cabeça. Monique, menos de 1 hora depois, ela fazia psicóloga com a mesma psicóloga, a primeira sessão com ele, depois era ela. Menos de 1 hora depois ela me ligou e falou, Daniel, queria te dar um feedback da psicóloga. Falei, Monique, pode falar. O Henri falou que tá com muita saudade de você, do pai e tal. Eu falei, que legal. E eu também tô com saudade, inclusive vou pegar ele no final de semana. Você já avisou ele que eu vou pegar ele sexta-feira? Aí ela falou assim, não, tá bom, então tá bom, vou falar com ele. Uma outra coisa que ele falou é com relação ao tio. Ele falou que o tio machuca ele. Eu tô te ligando justamente para isso, ainda não entrei lá na casa da minha mãe. Eu falei, não, mas eu liguei para ele há pouco, ele falou a mesma coisa para mim. Ela falou assim, tira isso da sua cabeça, isso não existe. Inclusive a psicóloga ele falou isso na psicóloga. Eu fico com o Henri o dia inteiro. Na verdade, a babá, a Tainá, fica com ele o dia inteiro. Quando eu chego do trabalho, eu pego o Henri, fico com ele até dormir, ele dorme comigo. Eu só saio do quarto quando ele dorme. Então não tem nenhuma hipótese de o Henri ficar sozinho. Inclusive, eu durmo com ele e o Jairinho chega muito tarde da câmara. Muitas das vezes nem tem contato, nem o Henri vê quando ele chegou. Então assim, eu falei assim, Monique, eu tenho certeza que não possa estar acontecendo isso, até porque se eu ver alguma marca no meu filho, eu vou conversar diferente com você, tá bem? Não, Leonel, tira isso da sua cabeça, isso não acontece e tudo mais. Inclusive ela fala até de que tinha uma câmera no quarto, e até a gente tinha comprado anteriormente uma câmera, aquela de lâmpada, e ela falou assim, nem a câmera mostra nada. Então assim, eu fiquei tranquilo, né? Eu falei assim, se eu ver alguma coisa no meu filho, eu vou fazer um exame de corpo de delito e tudo mais. Eu só não podia, Léo,
fazia um corpo de delito e não desse nada, ela tirava a guarda do meu filho de mim, isso eu tenho certeza, tá? Conhecendo o Monique e tudo mais, ela teria feito isso comigo. Então, assim, quando eu peguei meu filho no sábado, eu olhei, tinha uma marquinha, né, no nariz dele, eu olhei meu filho todo, ele tinha uma marquinha, como se fosse um arranhão, eu perguntei, Henri, o que foi isso, filho? Ah, papai, não sei falar. Então, assim, foi a única coisa que eu vi que tinha no meu filho. Até quando eu fui dar um banhozinho nele, né? Eu dei vários banhos nele entre sábado e domingo. Eu fui dar um banhozinho, eu fui lavar a cabecinha dele. Ele falou, papai, tá doendo um pouquinho a cabeça. Aí eu fiz mais com carinho. Mas foi o único relato de dor do meu filho naquele final de semana. Quando o Henri morreu, havia 3 pessoas dentro do apartamento, né? Ele, a mãe e o padrasto. Sim. Você indicou, né, como possível suspeito, Sim. o padrasto. Você acredita que ele agiu sozinho, sem que a Monique visse agressões? Como é que você consegue imaginar que aconteceu isso? Pô, Léo, eu não consigo... a dinâmica aí dos fatos é de que... e não olhando só o caso do meu filho, mas olhando por caso, relatos de outras ex-mulheres do Jairinho, parece que ele agia sozinho. Mas nesse caso específico, eu não sei te explicar. Eu espero que a polícia apresente os fatos sobre essa dinâmica, qual o envolvimento da Monique nesse fato. A única coisa que para mim é muito estranho é o posicionamento de uma mãe que sabe que o filho dela foi assassinado brutalmente pelo laudo. Aquele laudo me mostra uma agressão brutal, não é um acidente doméstico, e até hoje não falar. Isso para mim, mãe, quem é mãe é mãe. Você, em entrevistas recentes, disse que espera a justiça. Nesse momento, o que é justiça para você? Ô, Léo, a gente só quer a verdade. Eu já falei em algumas entrevistas e vou sempre falar que esse sentimento de impunidade, ele tem que acabar no Brasil, tá? Se fosse ao contrário, tá? Eu fui investigado, eu fui o primeiro investigado. Se fosse contra mim, eu já estaria preso, e muito preso. Então, assim, se eu sou branco e tenho poder aquisitivo, mesmo assim eu já estaria ter sido muito preso. Se fosse eu e fosse preto, estaria mais preso ainda, já estaria tomando porrada na cadeia. Então, assim, o contrário fala de um vereador, a dinâmica que tem um vereador, que tem influência política, e aí os dias estão passando e a gente não vê nada acontecer, tá? E eu falo como pai. Eu criei uma rede social, hoje a gente tem vários seguidores aí que falam de relatos que aconteceram, e a gente sabe que isso parece ser mais comum com criança do que a gente imaginava. Falam-se muito em feminicídio, mas muito pouco se fala de quantas crianças possam sofrer agressões por dia no Brasil. Então, assim, justiça é acabar com isso, acabar com esse sentimento de impunidade, acabar com agressões à criança, tá entendendo? Como é que pode uma pessoa agredir uma criança que tem 4 anos? A gente encerrar a entrevista, né? Queria lhe perguntar como é que está sendo esses dias sem o Henri. Eu sei que é difícil responder isso, mas quando você pensa nele, sem imaginar tudo o que aconteceu, Léo, o que tem na cabeça? Eu era apaixonado, sempre fui apaixonado pelo meu filho. Quem conhece sabe o pai que eu sempre tentei ser pro meu filho. Vai se aproximando, no final de semana, eu ia pegar meu filho, sempre pegar, então cada vez dói mais. E não tá com ele, isso dói demais. Todos os lugares nessa casa, tudo me lembra o Henri. Então, assim, ver as roupinhas dele, ver as fotos. Essa semana eu estava separando todas as fotos, vídeos que eu tenho dele. Só tem imagem linda do meu filho sempre sorrindo. Então tá muito difícil. Eu como pai, desde aquele momento que eu enterro meu filho, eu quero saber o que possa ter acontecido com meu filho. Eu não estou conseguindo trabalhar, eu não consigo prosseguir sem saber isso. O que você estava dizendo, né? Como é que foi a comparação que você fez? Achava que já estaria preso se você tivesse feito algo de errado? Léo, se fosse eu, que sou pai, e tivesse envolvido nessa situação, eu já estaria preso. Isso é fato. Agora, se fosse eu, negro e pobre, em 2 dias eu já estaria preso e tomando porrada na cadeia. Então, assim, isso isso que tem que acabar. Esse sentimento de impunidade e esse tipo de distinção social.